A importância da taxa de juros na economia. Vamos falar disso já já? Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Bom, o governo acabou rebaixando novamente a taxa de juros, ela que estava em 6,5% ao ano, caiu para 6% ao ano. Mas qual a importância da taxa de juros na economia? A taxa de juros ela tem uma prerrogativa de premiar um certo risco, né? Quando você faz uma aplicação financeira, você entregou esse dinheiro para um banqueiro, para uma instituição financeira, e você quer receber um valor por não estar usando desse dinheiro, e é um prêmio também pelo risco que você corre, né? Não vai levar balão, mas sempre é um risco inerente. Quem empresta dinheiro, um banco empresta para uma pessoa, também existe um risco do calote. Então, a taxa de juros acaba premiando esse risco. Mas qual a importância dela na economia? Vamos pegar exatamente a taxa Selic, a taxa básica de juros. Ela é a balizadora para formar os juros no mercado. Vamos imaginar que ela fosse 50% ao ano. O banco poderia captar dinheiro no mercado a menos de 50% ao ano, porque ele teria a certeza de aplicar esse dinheiro a 50% ao ano no governo. Evidentemente que quem vai tomar dinheiro do banco vai pagar mais de 50% ao ano, senão o banco não ganha dinheiro. Então, em resumo, uma taxa bastante alta, como 50%, faz com que a taxa de juros de captação seja alta e, naturalmente, que a taxa de empréstimo também seja alta. Por quê? Porque a referência para o banco é aplicar o recurso dela em títulos do governo, que é considerado seguro. Quando está 6% ao ano, como agora, o que acontece com a taxa de captação? Cai proporcionalmente aos 6% ao ano. Ou seja, se eu for buscar dinheiro do público, né, e você, no caso, eu, o banco, se o banco for pegar dinheiro do público, ele não vai pagar os 6, ele vai pagar um pouco menos do que os 6. Né? O CDI, por exemplo, que é o juro entre bancos, está na casa de 5,9. Então ele vai captar dinheiro, a poupança rende 70% dessa taxa. Veja, então 70 de 6 é 4,2. Então os bancos na poupança captam a 4,2, podem emprestar para o governo a 6. Evidentemente que como a taxa é 6, o banco pode cobrar para quem vai emprestar dinheiro do sistema uma taxa de juros menor. Essa é a função. Ah, mas então vão cair as taxas de juros? Só para captação, porque para empréstimo não necessariamente. Ah, por quê? Porque os juros não são tabelados. Ou seja, depende muito da vontade do setor financeiro de emprestar. Mas qual foi a lógica do governo para reduzir a taxa para 6%? Primeiro fator que o governo olhou, o Banco Central nesse caso, é como é que está a inflação? Está abaixo de 4% ao ano. Ora, se atrás eu projetava uma Selic de 6,5%, com uma inflação prevista de 4,25%, quer dizer que 4,25% para 6,5% eu tinha essa diferença de ganho. Se está abaixo de 4 e está na casa de 3,7, 3,8, eu posso rebaixar que o ganho real, que é esse ganho acima da inflação, está mantido. Então, inflação controlada para baixo, sinônimo que você pode reduzir a taxa Selic. Segundo fator, é preciso estimular o crescimento da economia. Via o quê? Crédito. Qual que é a ideia? Reduzindo a atratividade nas aplicações. Quem ia guardar dinheiro, pensa duas vezes. Não vou guardar, talvez eu antecipe uma compra. Uso o dinheiro que ele tem para fazer uma compra de um bem qualquer, um carro, enfim. E na outra ponta, quem não tem dinheiro se sente estimulado a emprestar. Fala, o juro está um pouco menor, eu vou consumir. Então, se isso acontecer simultaneamente, você tem um estímulo ao consumo. E o consumo é uma variável importante naquela matriz macroeconômica, né, que define pelo lado da demanda qual é o crescimento do país. Consumo das famílias, mais os investimentos, mais o gasto do governo, mais a situação líquida do setor externo. E essa variável consumo é que tem maior peso. Então, se de alguma maneira os juros menores estimularem esse consumo, é possível que a economia volte a crescer. Somando a isso a liberação dos depósitos compulsórios, somando a isso a liberação do fundo de garantia, somando a isso a liberação do PIS/PASEP, somando a isso também o cadastro positivo, pode ser que daqui para frente nós tenhamos melhores resultados no varejo, que vai acabar influenciando a indústria e a roda da economia pode girar. O que mais? As decisões macroeconômicas. Passou na Câmara Federal
em 2 turnos a reforma da Previdência. Ela foi muito bem acolhida no Senado, ela vai até setembro, e ali a reforma da Previdência é um indicador macroeconômico que, olha, as contas públicas podem ficar com mais saúde. E na paralela disso tem a reforma tributária, tem as medidas da liberdade econômica, ou seja, tudo isso pode criar sim um ambiente favorável. A minha projeção é que no último trimestre desse ano consigamos enxergar alguma coisa melhor na economia. Quanto à taxa de juros, ainda tem espaço para mais redução. Por sinal, o próprio Banco Central sinalizou que isso é possível. Saiu de 6,5 para 6, o mercado estima 5,25, 5,5 no virada do ano. Portanto, teria um espaço para redução. Menor juros, menor remuneração de dinheiro, perspectiva de menor custo para tomar o empréstimo, roda da economia pode girar. Viu só? A economia não é tão complicada. Você acha? Acho que você entendeu um pouco a lógica. Obrigado por prestigiar aqui o nosso trabalho. Até a próxima.